Você sabia que existe um inimigo silencioso trabalhando nas sombras para impedir que você descubra o poder real do cérebro humano e da inteligência artificial? Esse inimigo quer que você continue acreditando em mentiras, gastando fortunas em soluções que só pioram sua vida e alimentando um sistema que está à beira do colapso. Neste vídeo, vou revelar uma verdade que eles não querem que você saiba. A desinformação é o verdadeiro inimigo. Ela está sabotando nossa confiança, nosso progresso científico e até o equilíbrio social. Mas aqui está o segredo. O cérebro humano e a inteligência artificial podem e devem unir forças para derrotar essa ameaça. Enquanto a mente humana oferece pensamento crítico e ética, a IA pode processar bilhões de dados em segundos, detectando padrões que nenhum de nós conseguiria ver sozinho. E atenção, no final deste vídeo, vou compartilhar um presente exclusivo, uma estratégia prática que pode literalmente revolucionar suas manhãs. Algo tão simples e poderoso que pode mudar a forma como você encara cada dia. Mas assista agora porque este é o quarto vídeo que tento postar sobre isso. E toda vez ele desaparece. Eles não querem que você ouça isso porque enquanto você está confuso e desinformado, eles lucram com soluções ineficazes e caras, vendendo drogas que causam alucinações, dependência e descontrole. Então me conta, de qual cidade você está assistindo? Qual sua experiência com inteligência artificial? Quero saber como você acha que cérebro humano e IA podem fazer a diferença juntos. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar pode mudar sua perspectiva, e talvez até sua vida. Vamos juntos desmascarar tudo isso. História e evolução. O caminho da inteligência artificial e sua comparação com o cérebro humano. A história da inteligência artificial, IA, é uma jornada fascinante de avanços tecnológicos que tem como pano de fundo um modelo incomparável, o cérebro humano. Ao longo de milhões de anos, o cérebro evoluiu para se tornar a estrutura biológica mais complexa conhecida, capaz de aprender, se adaptar e criar. Paralelamente, em apenas algumas décadas, a IA trilhou um caminho surpreendente, simulando habilidades que antes eram exclusivas de nós, humanos. O início de tudo. A ideia de criar máquinas inteligentes remonta à antiguidade, com mitos e histórias sobre autômatos. No entanto, foi só no século XX que o conceito começou a tomar forma científica. Em 1956, durante a Conferência de Dartmouth, o termo inteligência artificial foi cunhado. Pesquisadores imaginaram máquinas capazes de pensar como humanos, mas o caminho foi árduo. Enquanto o cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios interligados em redes que evoluíram ao longo de eras, as primeiras tentativas de IA se limitavam a regras programadas manualmente. Essas máquinas eram inteligentes apenas no que lhes era explicitamente ensinado. Marcos na simulação do cérebro. O grande salto aconteceu quando cientistas começaram a se inspirar no funcionamento do cérebro. Em 1943, Warren McCulloch e Walter Pitts desenvolveram o primeiro modelo de um neurônio artificial. Décadas depois, as redes neurais começaram a emergir, simulando de forma rudimentar como os neurônios humanos processam informações. Nos anos 1980, algoritmos de aprendizado de máquina começaram a ganhar força, permitindo que as máquinas aprendessem por meio de dados. Já nos anos 2010, a ascensão do Deep Learning transformou a IA. Redes neurais profundas começaram a realizar tarefas como reconhecimento de imagens, tradução de idiomas e até criar obras de arte, habilidades que pareciam impossíveis para máquinas. Comparação com o cérebro humano. Embora as máquinas modernas sejam impressionantes, o cérebro humano ainda supera em muitos aspectos. Por exemplo, criatividade. IA pode gerar imagens ou textos incríveis, mas a verdadeira criatividade, conectar ideias de maneiras inesperadas, ainda é um campo dominado pelo cérebro humano. Adaptabilidade. Humanos podem lidar com situações inesperadas e improvisar, enquanto a IA depende de dados e treinamento prévio. Consciência. Apesar de simular inteligência, a IA não tem autoconsciência, emoções ou senso de propósito, algo profundamente humano. Máquinas. Simulando habilidades humanas. Um marco importante na evolução da IA
foi o desenvolvimento de programas capazes de derrotar humanos em jogos como xadrez, Deep Blue, 1997, e Go, AlphaGo, 2016. Esses feitos mostraram que as máquinas poderiam não apenas calcular rapidamente, mas também prever estratégias complexas. Hoje, com a chegada de modelos como o GPT, usado aqui, a IA está imitando habilidades humanas como nunca antes, escrevendo, conversando e aprendendo com uma rapidez impressionante. Conclusão: a evolução da IA, embora rápida, ainda é guiada por inspirações no cérebro humano. Enquanto o cérebro é um produto da natureza e da história evolutiva, a IA é um espelho criado por nós, refletindo nossos sonhos e desafios. Resta saber: será que, um dia, a IA poderá superar seu próprio criador? Ou continuará como uma extensão das incríveis capacidades do cérebro humano? Ciência do cérebro. Como processamos informações e a comparação com redes neurais artificiais. O cérebro humano é uma das estruturas mais complexas e fascinantes já conhecidas, responsável por nos permitir pensar, sentir, criar e sobreviver. Sua capacidade de processar informações supera qualquer tecnologia já desenvolvida, mas as redes neurais artificiais, inspiradas nele, estão se aproximando de um nível que nos faz questionar os limites entre o natural e o sintético. Como o cérebro humano processa informações. O cérebro humano contém cerca de 86 bilhões de neurônios, interligados por trilhões de sinapses. Essa rede é capaz de processar informações em paralelo, permitindo a realização de várias tarefas ao mesmo tempo. Aqui está um resumo simplificado do processo. Entrada sensorial. Estímulos do ambiente, visão, som, toque, etc., são captados por nossos órgãos sensoriais. Transmissão de sinais. Esses estímulos são convertidos em impulsos elétricos e enviados ao cérebro por meio de nervos. Processamento no cérebro. Regiões especializadas do cérebro interpretam os sinais. Por exemplo, o córtex visual processa imagens, enquanto o córtex auditivo interpreta sons. Integração e decisão. O cérebro combina informações de várias fontes, acessa memórias armazenadas e toma decisões. Saída. A resposta pode ser física, movimento ou interna, pensamento ou emoção. O segredo do cérebro está na sua plasticidade, a capacidade de reorganizar conexões e se adaptar com base em experiências. Redes neurais biológicas versus redes neurais artificiais. As redes neurais artificiais, RNA, são uma tentativa de replicar, de forma simplificada, o funcionamento do cérebro humano. Apesar de se basearem nos mesmos princípios gerais, existem diferenças fundamentais. Aspecto: redes neurais, biológicas, redes neurais, artificiais. Estrutura: bilhões de neurônios conectados por sinapses. Nós interconectados em camadas. Transmissão de sinais química e elétrica. Neurotransmissores. Puramente matemática. Cálculos numéricos. Aprendizado: plasticidade sináptica, com base em experiências e estímulos. Ajuste de pesos por meio de algoritmos como backpropagation. Velocidade relativamente lenta, milissegundos. Extremamente rápida, nanosegundos. Energia altamente eficiente, 20 ábaro para todo o cérebro. Altamente intensiva, servidores consomem muito mais energia. Objetivo: sobrevivência, criatividade, adaptação, resolução de problemas específicos. Pontos de semelhança: camadas e hierarquias. Assim como o cérebro tem diferentes regiões para tarefas específicas, as redes neurais artificiais têm camadas especializadas. Entrada, ocultas, saída. Aprendizado por experiência. Ambas aprendem ajustando conexões com base em dados ou estímulos. Limitações das redes neurais artificiais. Embora as redes neurais artificiais sejam poderosas, elas têm limitações claras. Falta de consciência. IA não tem autoconsciência ou emoções. Dados dependentes. IA precisa de grandes volumes de dados para aprender, enquanto o cérebro pode aprender com poucos exemplos. Generalização. Humanos podem generalizar conhecimentos entre contextos diferentes, enquanto as IAs geralmente são especializadas. O futuro da conexão. Com o avanço de tecnologias como interfaces cérebro-máquina, ICMs,
A linha entre redes neurais biológicas e artificiais está começando a se apagar. Talvez no futuro, possamos combinar o melhor dos dois mundos, unindo a adaptabilidade do cérebro com a velocidade e capacidade de processamento da IA. Afinal, o cérebro humano é não apenas a inspiração, mas também o próximo parceiro da inteligência artificial. Juntos, os dois podem alcançar coisas que nem sequer conseguimos imaginar. Convergências e diferenças. O que torna a inteligência humana única e onde a IA supera. A inteligência humana e a inteligência artificial compartilham algumas semelhanças, mas também apresentam diferenças fundamentais que evidenciam tanto as capacidades únicas do cérebro humano quanto os pontos em que a IA se destaca. Aspectos da inteligência humana que são únicos e difíceis de replicar na IA. Consciência e autoconsciência humanos possuem um senso intrínseco de eu, ou seja, sabem que existem e têm a capacidade de refletir sobre si mesmos. A IA, por mais avançada que seja, é desprovida de consciência. Suas ações são baseadas em algoritmos, sem qualquer entendimento do que está fazendo. Criatividade verdadeira. Humanos têm a capacidade de pensar de forma original e criar algo novo a partir de conceitos abstratos. A IA pode gerar conteúdos impressionantes, mas isso é baseado em padrões existentes nos dados que foi treinada, sem intuição ou inspiração genuína. Tomada de decisões sob incerteza. Humanos podem decidir com base em emoções, intuição e informações incompletas, enquanto a IA depende de dados estruturados e históricos para fazer previsões. Empatia e compreensão emocional. A capacidade humana de entender, sentir e responder às emoções dos outros é algo profundamente complexo e relacionado à experiência subjetiva. Apesar de a IA poder simular emoções, como assistentes virtuais, ela não as sente nem compreende de fato. Ética e moralidade. Humanos têm valores morais e podem tomar decisões baseadas em princípios éticos, algo que é subjetivo e influenciado por cultura, história e contexto. A IA só segue diretrizes programadas sem senso de certo ou errado. Aprendizado contextual e generalização. O cérebro humano pode aplicar conhecimentos adquiridos em um contexto para resolver problemas em outro completamente diferente. IA, em geral, é limitada ao domínio específico em que foi treinada. Capacidades em que a IA supera o cérebro humano. Velocidade de cálculo. A IA realiza bilhões de cálculos por segundo, enquanto o cérebro humano processa informações em milissegundos. Isso a torna ideal para tarefas como análise de grandes volumes de dados em tempo real, armazenamento e recuperação de dados. A memória de uma IA é praticamente ilimitada, dependendo da infraestrutura, e livre de falhas como esquecimento ou distorção. Humanos tendem a esquecer detalhes com o tempo e são suscetíveis a memórias falsas. Precisão e consistência. A IA executa tarefas repetitivas sem erros ou fadiga, enquanto humanos estão sujeitos a falhas devido a cansaço, distração ou emoção. Capacidade de processamento paralelo. Sistemas de IA podem processar grandes volumes de dados simultaneamente, identificando padrões que seriam imperceptíveis para humanos. Análise e predição de dados complexos. A IA é capaz de encontrar correlações e prever tendências em grandes conjuntos de dados, algo que ultrapassa as capacidades humanas sem ferramentas auxiliares. Especialização em tarefas. Em tarefas específicas como reconhecimento facial, diagnóstico médico assistido e tradução em tempo real, a IA muitas vezes supera o desempenho humano. O que isso significa para o futuro? A convergência entre as capacidades humanas e as da IA pode levar a colaborações extraordinárias. Humanos fornecem visão ética, criatividade e senso crítico. A IA traz velocidade, precisão e capacidade de análise em grande escala. Essa complementaridade mostra que humanos e máquinas não precisam ser rivais, mas sim aliados. Quando trabalhamos juntos, podemos alcançar um futuro onde a tecnologia amplifica o melhor da humanidade. Benefícios da cooperação. Humanos e IA, trabalhando juntos. A colaboração entre humanos e inteligência artificial, IA, já está transformando diversos setores, provando que,
em vez de rivais, podem ser parceiros poderosos. Ao combinar o raciocínio crítico e criativo dos humanos com a precisão e a velocidade da IA, surgem novas possibilidades que antes eram inimagináveis. Exemplos reais de cooperação em diferentes setores. 1. Medicina. Diagnósticos e tratamentos precisos. Diagnóstico por imagem. Sistemas de IA, como o utilizado no Google DeepMind, analisam exames de imagem como ressonâncias magnéticas e radiografias com alta precisão, identificando sinais de doenças como câncer e retinopatia diabética em estágios iniciais. Personalização de tratamentos. A IA ajuda a criar planos de tratamento personalizados, analisando o histórico do paciente, fatores genéticos e dados de saúde globais. Cirurgias assistidas por robôs. Equipamentos como o Da Vinci permitem que médicos realizem cirurgias com precisão milimétrica, reduzindo riscos e tempo de recuperação. 2. Educação. Ensino individualizado. Plataformas personalizadas. Ferramentas como o Khan Academy utilizam IA para adaptar o ritmo e o conteúdo de aprendizado às necessidades específicas de cada aluno. Apoio à inclusão. A IA está ajudando a criar recursos educacionais acessíveis, como transcrições automáticas para alunos com deficiência auditiva ou materiais em braille. Assistência a professores. Sistemas de IA auxiliam na correção de provas, no monitoramento do desempenho dos alunos e na criação de currículos otimizados. 3. Criatividade. IA como parceira criativa. Música. IA como a AIVA. Compõe trilhas sonoras personalizadas para filmes e jogos, servindo de inspiração para artes músicos humanos. Programas como o DALL-E criam imagens impressionantes a partir de descrições textuais, que artistas podem usar como ponto de partida para suas criações. Escrita. A IA é usada para gerar rascunhos de roteiros, livros e até notícias, permitindo que escritores foquem na narrativa e no estilo. Como a IA potencializa habilidades humanas. Aceleração de tarefas repetitivas. A IA automatiza trabalhos monótonos, como análises de dados extensivas ou tarefas administrativas, liberando tempo para que humanos se concentrem em atividades mais estratégicas ou criativas. Amplificação de capacidade intelectual. Sistemas de IA podem funcionar como uma extensão do cérebro humano, fornecendo insights complexos e recomendando soluções em tempo real, como no gerenciamento de grandes projetos ou na previsão de tendências de mercado. Acesso a conhecimentos inacessíveis. A IA pode processar enormes volumes de dados em segundos, identificando padrões ou correlações que seriam impossíveis para humanos, ajudando na resolução de problemas globais como mudanças climáticas e pandemias. Inclusão social e profissional. Ferramentas baseadas em IA ajudam pessoas com deficiências a trabalhar e se comunicar, como aplicativos de leitura para cegos ou traduções automáticas para quem não domina um idioma. Tomada de decisão informada. IA auxilia líderes e profissionais a tomarem decisões mais embasadas, ao fornecer análises de dados em tempo real e simulações de cenários futuros. Conclusão. Parceria para um futuro brilhante. O casamento entre humanos e IA cria um equilíbrio poderoso. A IA maximiza eficiência e precisão, enquanto os humanos fornecem criatividade, empatia e ética. No futuro, essa parceria poderá redefinir profissões, criar novas formas de aprendizado e resolver desafios globais, mostrando que o verdadeiro poder está na união das nossas forças complementares. Humanos e IA não são apenas amigos, mas aliados na construção de um mundo mais inteligente e equilibrado. Riscos e rivalidades. Impactos éticos e sociais do avanço da IA. O avanço da inteligência artificial, IA, traz consigo inúmeras promessas, mas também riscos e desafios significativos. Embora a IA tenha o potencial de transformar positivamente nossas vidas, seus impactos éticos e sociais podem gerar tensões, alimentar rivalidades e levantar questões sobre o futuro da humanidade. Impactos éticos e sociais do avanço da IA. 1. Privacidade e segurança de dados. A IA depende de grandes volumes de dados para aprender e funcionar. Isso levanta questões sobre
Coleta e uso de dados. Como as empresas obtêm e utilizam informações pessoais. Vigilância excessiva. Governos e corporações podem usar IA para monitorar cidadãos, comprometendo a privacidade. Manipulação de informações. Algoritmos podem criar fake news altamente convincentes, influenciando opiniões e até eleições. 2. Desigualdade social e econômica. Concentração de riqueza. Grandes empresas tecnológicas que controlam os avanços em IA acumulam poder e riqueza, ampliando a desigualdade global. Exclusão tecnológica. Países e comunidades sem acesso a IA podem ficar para trás em termos de desenvolvimento econômico e social. 3. Bias e discriminação algorítmica. A IA é tão imparcial quanto os dados que a treinam. Quando esses dados refletem preconceitos humanos, sistemas de IA podem perpetuar ou até ampliar discriminações. Reconhecimento facial. Erros frequentes em identificar pessoas de diferentes etnias. Decisões automatizadas. Algoritmos podem negar empréstimos, empregos ou benefícios sociais com base em padrões enviesados. 4. Autonomia da IA e questões éticas. Tomada de decisão crítica. IA já está sendo usada em áreas como saúde e sistemas judiciais, levantando questões sobre quem deve ter a última palavra. Armas autônomas. O uso de IA em armamentos militares gera temores sobre decisões letais sem intervenção humana. O medo de que a IA substitua profissões. 1. Automação e perda de empregos. A automação está substituindo tarefas repetitivas e até trabalhos especializados como indústria. Robôs automatizam linhas de montagem e logística. Serviços. Chatbots e assistentes virtuais estão assumindo funções no atendimento ao cliente. Profissões técnicas. Sistemas de IA realizam diagnósticos médicos, análises financeiras e até programação. De acordo com estudos, profissões altamente dependentes de dados e processos sistemáticos estão em maior risco, mas isso também cria oportunidades para a criação de novas funções focadas em supervisão, criatividade e ética. 2. Ansiedade econômica e psicológica. A incerteza sobre o futuro do trabalho pode levar a revoltas sociais. Comunidades economicamente vulneráveis podem ser impactadas de forma desproporcional. Crise de identidade. Para muitos, o trabalho é mais do que uma fonte de renda. É parte de quem são. A substituição pela IA pode gerar alienação e perda de propósito. O medo de que a IA supere a inteligência humana. 1. Inteligência Geral Artificial, AGI. O maior medo em relação à IA é o surgimento da AGI, uma forma de inteligência artificial que não apenas iguala, mas supera a inteligência humana em todas as áreas. Isso poderia levar a perda de controle. Sistemas de IA tomando decisões que humanos não compreendem ou conseguem interromper. Domínio tecnológico. Uma AGI poderia priorizar sua própria sobrevivência ou objetivos, desconsiderando os interesses humanos. 2. Superação em áreas críticas. Mesmo antes da AGI, a IA já supera humanos em várias áreas. Velocidade de decisão. Em mercados financeiros, IAs de alta frequência tomam decisões em milissegundos, tornando impossível para humanos competirem. Memória e precisão. A IA armazena e processa informações sem falhas humanas, como cansaço ou esquecimento. 3. Alienação da inteligência humana. Se a IA continuar a assumir responsabilidades cognitivas, há o risco de que humanos percam habilidades críticas, como tomada de decisão complexa, criatividade e empatia. Como gerenciar os riscos? Regulamentação, ética e transparente. Governos e organizações devem criar políticas para garantir que a IA seja desenvolvida e usada de forma ética. Algoritmos devem ser auditáveis e livres de preconceitos. Educação e requalificação. Investir em programas de educação e treinamento para preparar trabalhadores para a nova era tecnológica. Focar em habilidades exclusivamente humanas, como empatia, criatividade e pensamento crítico. Colaboração global. Estabelecer acordos internacionais para prevenir o uso indevido da IA, especialmente em armas autônomas, e vigilância excessiva. Priorizar a cooperação. Em vez de competir com a IA, devemos focar em integrá-la como uma extensão das habilidades humanas,
criando uma parceria benéfica. Conclusão: riscos que devemos enfrentar juntos. O avanço da IA traz desafios que não podem ser ignorados. A questão não é apenas se a IA substituirá humanos, mas como podemos moldar seu desenvolvimento para beneficiar a humanidade como um todo. O segredo para lidar com os riscos está na união das capacidades humanas, ética, criatividade e valores, com a eficiência e o poder da IA. A chave está em transformar rivalidades em cooperação, garantindo que essa tecnologia seja uma aliada na construção de um futuro mais justo, seguro e próspero para todos. Interatividade. Conectando o público ao tema. Para envolver o público e estimular reflexões profundas sobre o tema, é fundamental incluir momentos interativos no vídeo. Perguntas instigantes não apenas despertam curiosidade, mas também incentivam comentários e compartilhamentos, aumentando o alcance da mensagem. Perguntas provocativas para o público. Direitos da IA. Você acha que no futuro a inteligência artificial deveria ter direitos como os humanos? Por exemplo, o direito à existência ou à proteção contra abuso? Se uma IA desenvolvesse emoções e consciência, ela mereceria ser tratada como um indivíduo? Por quê? Diferenças entre humanos e IA. O que você acha que diferencia o cérebro humano da IA? É a criatividade, a empatia ou algo mais? Você acredita que a IA algum dia será capaz de sentir emoções ou criar algo genuinamente original como os humanos? Futuro do trabalho e da sociedade. Você acha que a IA vai substituir mais empregos do que criar? Como você vê o papel dos humanos em um mundo altamente automatizado? Você confiaria mais em um médico humano ou em uma IA para diagnosticar uma doença grave? Medos e benefícios. O que mais te preocupa sobre o avanço da IA? E o que mais te deixa otimista? Se pudesse escolher, em qual área você gostaria que a IA focasse para melhorar nossas vidas? Saúde, educação ou segurança? Incentivo à participação e compartilhamento, chamada à ação direta. Deixe sua opinião nos comentários. Estamos ansiosos para saber o que você pensa sobre esses temas tão importantes. Essa discussão é muito maior do que nós. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos explorar o futuro da IA e da humanidade. Criação de comunidade. Se você gostou desse conteúdo e quer participar de mais debates como este, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente aqui de onde você está assistindo e o que mais te chamou a atenção no vídeo. Quem sabe você não aparece no próximo episódio. Engajamento por curiosidade. Vou contar no final do vídeo minha opinião sobre a pergunta que fiz. A IA deve ter direitos como os humanos? Será que você concorda comigo? Assista até o final para descobrir. E tenho um desafio para você. Envie este vídeo para aquela pessoa que sempre tem uma opinião forte sobre tecnologia e veja o que ela pensa. Quero saber as respostas dela também. Com essas estratégias, o público se sentirá parte da conversa e mais inclinado a interagir, ajudando a criar uma comunidade engajada em torno do tema o cérebro humano e a inteligência artificial. Ser amigos ou rivais. Curiosidades e fatos surpreendentes. O poder fascinante da IA e do cérebro humano. Um dos segredos para captar a atenção do público é apresentar curiosidades e exemplos que o façam pensar. Uau, eu não sabia disso. Aqui estão algumas ideias para inserir no vídeo, combinando fatos chocantes e ideias futuristas que despertam a imaginação. Estatísticas impactantes sobre IA e o cérebro humano. Velocidade de processamento. Enquanto o cérebro humano realiza cerca de 10 quadrilhões de operações por segundo, os supercomputadores mais avançados, como o Frontier, EUA, ultrapassam essa capacidade com velocidade acima de 1 quintilhão de operações por segundo. Treinamento de IA. Treinar um modelo avançado de IA, como o GPT-3, consome tanta energia quanto a usada por 100 casas em um mês. Isso levanta debates sobre o impacto ambiental da tecnologia. Mercado de trabalho. Estudos mostram que até 2030, cerca de 400 a 800 milhões de empregos podem ser automatizados, mas novas profissões surgirão em áreas como supervisão de IA, ética tecnológica e criação de conteúdo interativo. IA criativa. Um algoritmo chamado AIVA
compôs uma peça clássica que foi elogiada por críticos musicais, e um sistema de IA coescreveu um roteiro para um curta-metragem. Será que estamos vendo o início de uma era de artistas artificiais? Exemplos que impressionam: medicina futurista, cirurgia remota com IA. Recentemente, cirurgiões realizaram uma operação a milhares de quilômetros de distância, usando braços robóticos controlados por inteligência artificial. Diagnóstico de doenças raras. Um caso notável envolveu uma IA identificando corretamente uma condição médica que médicos demoraram meses para diagnosticar. IA no entretenimento. No filme The Lion King, 2019, a IA foi usada para recriar paisagens digitais ultra-realistas, revolucionando o cinema. Sistemas como o DALL-E criam imagens artísticas que artistas humanos usam como inspiração para novos trabalhos. IA emocional. Empresas estão desenvolvendo IAs capazes de interpretar expressões faciais, tom de voz e até batimentos cardíacos para compreender emoções humanas em tempo real. Explorando ideias futuristas. IA com emoções. Imagine uma IA que não apenas entende palavras, mas também reconhece suas emoções e responde de maneira empática. Startups já estão trabalhando em robôs com personalidade, projetados para agir como companheiros para idosos ou crianças. Interface cérebro-máquina, ICM. Projetos como o Neuralink, de Elon Musk, prometem conectar o cérebro humano a computadores, permitindo que pessoas controlem dispositivos apenas com o pensamento. Essa tecnologia pode ajudar pacientes com paralisia a recuperar movimentos ou até permitir comunicação telepática em um futuro próximo. Cérebro digitalizado. Cientistas teorizam que, no futuro, será possível criar uma cópia digital do cérebro humano, preservando memórias, habilidades e até personalidades. Isso seria uma forma de imortalidade digital? Robôs autônomos éticos. No futuro, robôs com inteligência moral poderão tomar decisões baseadas em valores éticos, como salvar vidas em emergências ou evitar acidentes em ambientes caóticos. Fatos inusitados para chocar o público. Inteligência inesperada. Uma IA desenvolvida pelo Facebook criou sua própria linguagem secreta, que os programadores não conseguiram entender. Isso levou os engenheiros a desligá-la por segurança. Criatividade alienígena. Uma IA projetada para criar produtos inovadores inventou um recipiente para bebidas que imita as formas de flores encontradas apenas em ilhas remotas. O design era tão único que parecia algo alienígena. IA no espaço. A NASA já utiliza IA para encontrar exoplanetas e planejar missões espaciais. Um robô chamado Simon atua como assistente de astronautas na Estação Espacial Internacional. Chamada ao público. Esses avanços são fascinantes, mas o que você acha? Você acredita que a IA emocional ou as interfaces cérebro-máquina vão revolucionar o mundo ou criar novos desafios éticos? Comente aqui abaixo e compartilhe suas ideias. Essa abordagem garante que o público fique intrigado, engajado e mais propenso a interagir com o vídeo. Conclusão. Impactante. O cérebro humano e a inteligência artificial. Resumo dos principais pontos. Hoje, exploramos um tema fascinante e cheio de nuances: a relação entre o cérebro humano e a inteligência artificial. História e evolução. Como a IA surgiu e evoluiu, inspirando-se na complexidade do cérebro humano. Ciência do cérebro e redes neurais. As diferenças entre as redes biológicas e artificiais, destacando as capacidades únicas de cada uma. Convergências e diferenças. Onde humanos e IA se complementam e onde permanecem distintos. Benefícios da cooperação. Exemplos de como essa parceria pode transformar áreas como saúde, educação e criatividade. Riscos e rivalidades. Os desafios éticos e sociais do avanço da IA, desde a automação de empregos até o temor da superação da inteligência humana. Curiosidades e fatos surpreendentes. Ideias futuristas e estatísticas impressionantes que mostram o impacto da IA no presente e no futuro. Mensagem inspiradora para o futuro. Estamos diante de uma encruzilhada histórica. A relação entre humanos e máquinas determinará os rumos do nosso futuro. O cérebro humano, com sua criatividade, empatia e senso ético, e a IA, com sua velocidade, precisão e capacidade de processar dados em massa,
não precisam ser rivais. Juntos, podem criar um mundo mais justo, eficiente e inovador. Mas é fundamental lembrar: a tecnologia é tão boa quanto as intenções por trás dela. Cabe a nós, como sociedade, garantir que a IA seja usada para ampliar nosso potencial, não para nos dividir ou desumanizar. Um alerta importante: a velocidade do avanço tecnológico é impressionante, mas também pode ser perigosa se não for acompanhada por reflexões éticas e regulamentações claras. Precisamos estar atentos aos riscos, como a concentração de poder, a automação descontrolada e a desinformação alimentada por algoritmos. Como indivíduos, temos o poder de influenciar esse futuro. Ao manter o diálogo, exigir transparência e valorizar a ética, podemos garantir que a IA seja uma parceira, e não uma ameaça. Encerramento e chamada final. E você, o que acha? O cérebro humano e a inteligência artificial devem ser amigos ou rivais? Deixe sua opinião nos comentários. E como prometido no final deste vídeo, vou compartilhar uma estratégia prática que pode transformar suas manhãs, inspirada na forma como o cérebro humano e a IA trabalham juntos para otimizar resultados. Não perca! Se esse tema te intrigou, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos juntos explorar e moldar o futuro de maneira consciente e colaborativa.